de fato aconteceu uma coisa, aí a pessoa, ela dá uma volta em você, ela faz uma volta inteira, que você começa a duvidar se aquilo que de fato aconteceu, realmente aconteceu. Você começa a pensar assim, será que eu tô louca? Será que eu inventei isso? A pessoa falou tanto que eu tô na dúvida se isso aconteceu. Você já viveu alguma coisa assim? Eu acho que, pela minha experiência clínica, pela conversa que eu tenho com as pessoas, eu acho que em algum momento todo mundo já viveu pelo menos uma experiência nesse sentido. Se você não viveu, ou se você já viveu, eu vou te explicar que isso é um fenômeno chamado gaslighting. Vou te explicar o que é isso, por que as pessoas fazem esse tipo de manipulação, porque é uma manipulação, e o mais importante, se você está sofrendo isso nesse exato momento, como é que você vai fazer para se proteger? E se você, por sorte, não está vivendo nada disso, como é que você vai ficar alerta para uma possibilidade dessa não vir a acontecer com você? O que é então esse fenômeno chamado gaslighting? É uma forma de manipulação psicológica. A outra pessoa faz com que a vítima comece a duvidar dela mesma, comece a duvidar da sanidade mental dela. É uma forma de ela controlar aquela situação. Aquilo de fato aconteceu, de fato. Mas a outra pessoa, para mudar a história, para se proteger, para atacar, ela faz de um jeito, ela trama de um jeito aquilo que você começa a achar até que você foi culpado daquilo, ou que aquilo nem aconteceu. Você começa a duvidar de você mesmo, da sua sanidade mental, se você não está enlouquecendo. Ela acaba criando na vítima um desgaste emocional, uma confusão mental, problema de autoestima, insegurança. Esse fenômeno, ele acontece várias vezes, não é uma vez só que aconteceu isso. Então, a pessoa usa essa forma de funcionar com você. Então, imagina direto acontecendo isso, todo dia, ou em várias situações, você vai começando a se fechar, a se minar, porque você fala, eu nem sei mais se eu tô certa ou se eu tô errada. Só a título de curiosidade, de onde vem esse nome, então, gaslighting? É de um filme de 1944 chamado Gaslight. Ele foi uma adaptação de uma peça que já existia. E aí, nesse filme, um homem faz com que a mulher dele, ela comece a duvidar da sua sanidade mental. Nunca foi exposto, nunca tinha sido exposto isso para os psicólogos, as pessoas, os estudiosos começarem a estudar esse fenômeno. Nesse filme, o marido manipula a esposa que ela começa a achar que ela tá louca. Então é exatamente isso que acontece, porque aconteciam as coisas e aí ele fazia de um jeito, falava, articulava e ela começou a duvidar, só que de fato aquilo acontecia. Então esse fenômeno se dá quando de fato acontece uma coisa e a outra pessoa faz com que você comece a duvidar se aquilo de fato aconteceu ou não. Então eu vou te dar alguns exemplos práticos então de gaslight. A pessoa fala uma coisa pra você e aí depois, em algum outro momento, ela fala, não, eu nunca te falei isso. Ela falou sim. Ela falou. E aí a pessoa fala, não, acho que você entendeu errado, você ouviu errado, eu nunca falei isso. Ou quando a pessoa minimiza os seus sentimentos, por exemplo, você mostra que você está sentindo alguma coisa, ela fala, mas por que você está sentindo isso? Não é pra tanto, você está exagerando. Não tem pra que tudo isso. Então, aconteceu uma situação que de fato justifica você estar sentindo daquele jeito, e a pessoa ela minimiza aquilo como se você estivesse fazendo uma coisa que nunca aconteceu, você não precisa fazer aquilo. Aí você começa a duvidar dos seus sentimentos. Você fala, nossa, será que eu não tô exagerando mesmo? Será que é pra tudo isso? Acho que tá demais o que eu tô fazendo. Uma outra coisa também, a pessoa, ela altera fatos pra colocar em dúvida a sua memória. Então aconteceu uma situação, você sabe qual foi o percurso daquilo ali, começo, meio e fim. Aí quando você vai falar sobre aquilo, a pessoa fala, não, mas isso não aconteceu aqui. Essa parte que você tá contando não aconteceu. Aconteceu sim. Mas ela faz de um jeito que é como se ela retirasse partes da história e você começa a não conseguir encaixar mais aquilo, porque ela fala, não, isso aqui não aconteceu. Isso aqui não aconteceu. Então é uma pessoa também que ridiculariza o tempo todo as suas emoções. Você tenta colocar suas emoções, mas não consegue. A pessoa tá sempre, tá diminuindo aquilo. Ou ela faz com que você se sinta inadequada, exagerada. Eu tive uma paciente uma época que vivia isso muito forte, muito intenso, e ela me falava, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô inventando coisas, porque era tão constante aquilo. O que ela começou a fazer? Ela começou a anotar as coisas num caderno. Num caderninho, e ficava ali num lugar específico. Então acontecia uma discussão, uma fala, e ela, como se fosse um diário. E aí, quando voltava-se para aquele assunto, ela ia lá e resgatava.
E aí foi quando ela começou a perceber que, não, peraí, ele tá falando que não aconteceu, mas se tá escrito aqui, eu não inventei isso. E isso começou a fortalecer muito ela. Ela começou a ver que ela não estava louca, que ela estava sendo vítima de uma manipulação. E por que eu gosto de fazer esses vídeos aqui de conscientização? Porque esse tipo de manipulação psicológica é muito difícil de você se dar conta, de você até saber que existe. Imagina que se a gente não divulga esse tipo de informação, a pessoa que está vivendo isso sem ter esse conhecimento realmente começa a achar que está louca. Porque não tem ninguém para contestar, ninguém para afirmar o que está acontecendo. Então essa minha paciente, quando ela começou a fazer isso, ela começou a se dar conta do casamento disfuncional que ela estava vivendo. Porque aquilo era uma constante, foi uma vida fazendo aquilo. E ela realmente começou a, psicologicamente, ter uma deterioração. Porque ela não acreditava nem nas coisas que ela sentia ou falava, ela mesma acreditava. E por que será que as pessoas fazem esse gaslight? É uma forma de manipulação, de controle, de você ter o domínio sobre o outro, o domínio sobre a situação. Então, como a pessoa não dá conta de resolver aquilo, ela vai distorcer os fatos para você sair como errado. E na grande maioria das vezes, é a própria pessoa que está fazendo isso que está errada, obviamente. Só que como ela não dá conta, ou ela não quer olhar para suas próprias questões, seus próprios erros, ela devolve. Isso é um mecanismo de defesa da pessoa. Claro que é uma defesa completamente distorcida e errada, mas como ela não sabe resolver aquilo, ela vai se defender. Ela não ataca, mas ela faz com que a pessoa duvide dela mesma. É uma pessoa que tem uma necessidade de poder na relação. Sabe aquela relação que não é igual, que não é uma troca, então precisa ter uma relação de poder? E assim, ela vai fazendo aquilo aos poucos. Narcisistas fazem muito isso, eles são experts em fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque pessoas assim, inclusive narcisistas, pessoas que têm esse comportamento, elas têm um medo enorme de serem confrontados ou expostos. Então, essa possibilidade faz com que ela se defenda dessa forma, devolvendo ali o problema. Então, para não ser confrontada, ela faz a pessoa duvidar se de fato aquilo aconteceu. Então é como se você estivesse lidando ali com uma pessoa louca, uma pessoa que não está no seu juízo perfeito, então você tem um poder sobre ela, você tem um domínio sobre ela. E esse é um padrão que acaba sendo aprendido em relações abusivas. A pessoa que está sofrendo, que é a vítima disso, ela nem percebe como que ela entrou nisso, como é que isso aconteceu, qual foi a primeira vez. Se você está vivendo isso e eu perguntar assim para você, qual foi a primeira vez que isso aconteceu? Você talvez nem saiba mensurar ou dizer. Por quê? Porque você não tinha esse entendimento do que de fato estava acontecendo. Porque lá atrás, quando aconteceu pela primeira vez, é muito provável que você tenha duvidado de si. Tenha falado, não sei, eu acho que realmente não aconteceu isso. E aí, acontece uma vez, acontece outra, você vai entrando nesse tipo de relacionamento e a pessoa vai dominando, ela vai tendo poder e o controle sobre você. E é difícil, se você não toma consciência desse comportamento, você sair. Essa minha paciente que eu comentei, ela começou a tomar consciência, falar, será que eu tô mesmo enlouquecendo? Será que isso não aconteceu? E aí quando ela fez isso, começou a escrever, isso foi um sinal de que, opa, peraí, eu entendi, agora eu entendo o que está acontecendo. E é difícil também, porque essa tomada de consciência disso tudo, se o que eu tô falando para você aqui tá fazendo sentido, tá até doendo, é difícil, porque quando você toma consciência do que você tá vivendo, do porquê você está vivendo, o que estão fazendo com você, isso é muito doloroso. Porque você já está sofrendo pela dor de viver sendo vítima de um gaslight. E agora quando você toma consciência disso, se torna mais doloroso ainda. Mas a tomada de consciência é o primeiro passo para você sair disso. Então como é que você vai lidar com esse gaslight se você está sofrendo isso? O primeiro passo, como eu falei aqui, é a tomada de consciência. É você começar a perceber os sinais. Se fizer sentido para você, comece a anotar. Anota. Pode ser, é doloroso fazer isso, porque você vai estar pegando uma coisa que te faz sofrer e vai estar trazendo para a consciência, vai estar concretizando. Mas isso é o primeiro e o fundamental passo para você sair disso. Começa a perceber esses sinais. Ainda que você não vá confrontar, não confronte logo de cara, percebi, eu sei. Não, vá colhendo informação, vá se fortalecendo, vá entendendo, colha sinais do que você está vivendo, porque essa tomada de consciência vai te fortalecer ainda mais para você conseguir entender o que você está vivendo e aí sim tomar atitudes práticas para sair disso. Pode ser que você precise de ajuda, de um reforço externo, porque é muito difícil. Se você está vivendo isso, provavelmente há muitos anos, é difícil você sozinho lidar com isso. Então vídeos como o meu aqui te ajudam a esclarecer
Se você puder fazer uma terapia, ou ir atrás de um aconselhamento, algum amigo, alguém que você tenha de confiança para te ajudar nesse processo, é muito importante. Não fique sozinho nisso, porque é muito doloroso isso que você vive, é muito cruel. Então, se você tiver a possibilidade de ter um suporte de alguém para te dar uma ajuda, um conforto, uma orientação nesse momento, é importantíssimo, porque você vai precisar, obviamente, estabelecer limites, você vai precisar, talvez em alguma medida, confrontar, você vai, em alguma medida, mostrar que você sabe o que está acontecendo, só que para isso, antes, se fortaleça primeiro. Não vá para esse enfrentamento logo de cara, porque você, muito provavelmente, está muito fragilizado. Você ainda está tomando a consciência. Então vá devagarinho nesses pequenos passos, para aí sim, depois que você entendeu, se conscientizou, se fortaleceu, aí você decide o que você vai fazer com isso. Para você fazer esse fortalecimento todo, é muito importante que você entre num processo profundo de autoconhecimento, você se entender, se conhecer, se valorizar. Se você está vivendo tudo isso, como eu falei lá no começo, pode ser que você nem acredite mais na sua própria sanidade mental, em você mesmo. Então, é importante você fazer um fortalecimento de se conhecer, se aprofundar. Eu te convido a conhecer o Encontre-se, que é a minha jornada de autoconhecimento. São vários vídeos gravados, baseados na logoterapia, onde eu faço esse aprofundamento junto com você. Vou deixar um link aqui, tanto no primeiro comentário como na descrição desse vídeo. Você clica lá nesse link, que ele tem um vídeo explicativo sobre o Encontre-se, e aí, se fizer sentido para você, você entra comigo nesse processo de autoconhecimento para você se fortalecer e conseguir finalmente sair dessa situação. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui no finalzinho um outro vídeo para você. Se você vive isso, esse gaslight, é muito provável que você viva num relacionamento de dependência emocional. Você vai dependendo daquela pessoa e é muito difícil, muitas vezes, você sair disso, porque você já está tão emaranhado, uma relação tão simbiótica com essa pessoa, que você não sabe nem como se desvencilhar disso. Eu vou deixar um outro vídeo aqui também, para te ajudar nessa questão dessa dependência emocional e como é que você pode dar os primeiros passos para você se livrar disso. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te conscientizado. Eu sei que se você se reconheceu, doeu para você, mas a dor faz parte do crescimento, do fortalecimento e da mudança. Então, se você precisar assistir mais uma vez, assiste de novo esse vídeo para você entender exatamente o que você está vivendo, para aí sim você conseguir sair definitivamente dessa situação. E se você não conhecia isso ou nunca viveu isso, aprenda para que você não seja levado por esse tipo de situação. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.